Com muito carinho, mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Nosso guia saudepopular.com.br, projeto fantástico, o Dr. Fábio Freire José, professor da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, montando uma equipe fantástica de profissionais para atender, para prestar serviço para você. E hoje, conforme nós dissemos, nesta semana nós traremos mais uma vez o Dr. Theo Harris aqui. Dr. Theo Harris, médico geneticista clínico, que está aqui mais uma vez para a nossa alegria, ele que estreou nesta semana e está de volta. Dr. Theo Harris, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Carlos. Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui, viu? As pessoas, sabendo que o senhor estava aqui, dirigiram algumas perguntas para o Guia Saúde Popular e, de acordo com a Ismária Carvalho, que é a nossa assistente social, e também a Ismária, sempre em contato comigo, disse que, poxa, o Dr. Theo Harris vai estar no programa, tem algumas questões relacionadas com neurofibromatose. Neurofibromatose. Isso. É isso mesmo, né? Sim. Que o senhor poderia falar a respeito disso, esclarecesse o que é isso, na verdade. Então fica à vontade, doutor, para dar uma aula para nós aqui, viu? Então vou falar um pouco sobre a neurofibromatose, que é uma doença rara, mas ao mesmo tempo ela provoca um impacto muito grande nos indivíduos que possuem esse quadro clínico, né? Puxa vida. E a neurofibromatose ela é uma doença genética causada por uma mutação no nosso código genético, mais especificamente num gene que nós chamamos de neurofibromina, de NF1 ou NF2. Essa doença ela faz parte de uma família de síndromes que envolvem alterações tanto no cérebro quanto na pele e que nós chamamos de síndromes neurocutâneas, que podem afetar também o indivíduo em outros órgãos também, além da pele e do sistema nervoso central, né? E ela pode causar o que nas pessoas? A gente consegue definir uma pessoa que está com neurofibromatose? Isso. É possível enxergar e falar, não, isso é... Isso é possível, sim, através do estudo do caso clínico, né, que é típico da neurofibromatose, né? E é justamente por causa das alterações genéticas dela é que essas modificações no organismo desses indivíduos acabam surgindo. Então, o gene que é mutado, que provoca essa alteração na neurofibromatose, ele controla o surgimento de vários tipos de tumores. Então, quando ele funciona mal, esses tumores acabam surgindo e proliferando nas pessoas que carregam essa informação errada para produzi-la. Puxa vida. Isso é aparente? Dá para ver na pele? Dá para ver, tipo, no rosto, enfim? Exatamente. Existem 4 tipos clínicos de neurofibromatose, né? Eu vou caracterizar para vocês o tipo 1, que é o mais importante aqui para a gente falar nessa discussão. Mas é uma apresentação muito variada e ela é caracterizada pela presença de múltiplas manchas, café com leite, no corpo dos indivíduos, né? Sardas nas regiões axilares e nas virilhas. Eles também apresentam tumores cutâneos benignos na pele, né? Que são originados da bainha dos nervos, que é a capa que recobre os nossos nervos, né? E eles podem crescer até a idade adulta, ficam estabilizados em número a partir dessa fase, mas podem voltar a crescer novamente na velhice, ou então, no caso das mulheres, durante as gestações ou após a menopausa. Existem também outras características oculares, que nós chamamos de nódulos de Lisch, que surgem na neurofibromatose. E o atraso do desenvolvimento é uma característica que pode surgir em até metade dos indivíduos que têm a doença. Então, existem também algumas manifestações mais graves, Carlos, que podem acometer os pacientes com neurofibromatose. Algumas delas são os neurofibromas plexiformes, que são tumores extremamente desfigurantes. Tumores cerebrais também, como os gliomas do nervo óptico, que surgem normalmente antes dos 6 anos de idade, e o astrocitoma do cerebelo, do tronco cerebral, que são também outras formas de tumores benignos, mas que podem ter um curso complicado também. Quer dizer, aí já ataca mais a parte nervosa. Isso. E também o senhor falou em óptico, quer dizer, a questão do olho também, a visão Exatamente. pode ser afetada. Pode ser afetada nesses indivíduos. E existem também tumores malignos, né, que podem surgir nesses indivíduos, além de doenças vasculares, alguns defeitos ósseos, que consistem, por exemplo, na baixa estatura, na escoliose, defeitos da tíbia. E essas características podem piorar ao longo da idade desses indivíduos, né. Dá para curar, doutor? As doenças genéticas, em geral, elas não têm uma cura, né. O que nós fazemos é o tratamento das complicações, né. Então, no caso
da neurofibromatose, é importante, por exemplo, que o indivíduo seja identificado e seja feito o aconselhamento genético para essa família que possui indivíduos afetados dentro dela. Por quê? Porque a neurofibromatose, ela tem uma herança genética muito peculiar, que nós chamamos de autossômica dominante. Isso quer dizer que os filhos dos indivíduos com neurofibromatose, eles têm um risco de 50% de herdarem essas alterações dos pais, né? E uma vez que eles herdam, eles têm 100% de chance de manifestarem elas em maior ou menor grau. E o aconselhamento genético nesses indivíduos, ele precisa ser discutido, mostrando o risco de recorrência na família desses casos, e para evitar que novos casos possam surgir, né? E o que eu acho interessante também falar a respeito de quando a gente indica um exame que identifique a neurofibromatose, um exame molecular. Ele normalmente não é feito em todos os indivíduos que têm a doença, porque basta que a gente faça a identificação pelo quadro clínico dele. Mas em casos duvidosos, em que, por exemplo, uma criança tem só um glioma óptico, vale a pena buscar, do ponto de vista molecular, esse quadro, esse diagnóstico, né? O que nós também sabemos, que eu acho que é importante também falar, claro. Quando o indivíduo, o que fazer com o familiar, o que fazer quando um familiar recebe um diagnóstico de neurofibromatose, né? É possível, esse diagnóstico é possível logo quando criança, é possível ainda na gestação? Na gestação ainda não é possível identificar, né? Mas logo quando criança, esses indivíduos eles podem manifestar as manchas de pele. As né? manchas são os primeiros sinais. Isso, 6 ou mais manchas de pele nos indivíduos que tenham menos de até 5 milímetros de tamanho, podem ser um indicativo da doença naqueles indivíduos que estão apresentando esse quadro clínico. E é uma doença, doutor, que atinge qual percentual assim da população? 1 em cada 3 mil nascimentos. 1 em cada 3 mil nascimentos. Olha a Exato. informação importantíssima que o senhor está dando. Exatamente. Quer dizer, então é bom ficar esperto, porque 1 em cada 3 mil. E às vezes ela pode se manifestar só como uma mancha de pele, ou então como os neurofibromas, que são aqueles tumores que podem ficar disseminados pelo corpo todo do indivíduo. O pediatra consegue reconhecer, né? Normalmente as crianças que passam por pediatras, o pediatra ele chama atenção, né? Que nem o senhor falou, o tipo da mancha e tal, é possível. Exato. E também vendo a história familiar, se outros familiares possuem essas manchas, né? Então é feito o rastreamento nesse sentido, né? Mas o indivíduo que tem a neurofibromatose, ele demanda também um acompanhamento clínico com outras áreas, né? Então, a partir do momento que é feito o diagnóstico e é feito o rastreamento na família, nós temos que direcionar esse acompanhamento clínico para o tratamento das manifestações oculares, dermatológicas, cardiovasculares, neurológicas e ortopédicas que esses indivíduos podem ter. Então, esses indivíduos eles passam pelo geneticista clínico que está habilitado a fazer o diagnóstico, junto com o neurologista, o neuropediatra, e a partir daí, esses são profissionais que podem coordenar os acompanhamentos nas diversas clínicas onde esses pacientes devem passar. Então, por exemplo, o acompanhamento periódico com um clínico ou com um oncologista, ele pode ser importante porque os pacientes com neurofibromatose, eles têm um risco aumentado para o surgimento de outros tumores de pele, como melanoma, tumores de mama, principalmente nas mulheres que estão abaixo de 50 anos de idade, além de alguns tipos de tumores do sangue, como leucemia, tumores do pulmão, cólon e reto. Então, esses indivíduos precisam de um acompanhamento mais pormenorizado nesses aspectos, né? Cardiologistas, cirurgiões vasculares também são importantes no acompanhamento desses indivíduos, porque a neurofibromatose pode produzir alterações como hipertensão arterial de difícil controle, doenças nas válvulas cardíacas, dilatação do coração com insuficiência cardíaca, estreitamento da artéria renal. O ginecologista também é importante nesse... Puxa, sim. Porque ele atua... Quanta coisa pode acontecer, hein? Exato. O ginecologista, por exemplo, ele atua no rastreamento do câncer de mama desses indivíduos e também ele atua durante a gestação das gestantes que têm neurofibromatose, porque elas têm um risco aumentado para apresentar quadros de hipertensão durante a gravidez. E é importante lembrar também que a terapia hormonal contraceptiva, nesses casos, ela pode aumentar o surgimento dos neurofibromas na mulher. Olha que coisa, hein?
O oftalmologista precisa acompanhá-los anualmente também. E o neurologista também, que é uma figura importante no acompanhamento da neurofibromatose, porque os pacientes com neurofibromatose apresentam sintomas neurológicos como convulsões, distúrbios do sono, enxaqueca, dor nos neurofibromas, principalmente naqueles neurofibromas que são desfigurantes, como eu falei para você anteriormente. E eles também podem apresentar estreitamento na artéria carótida, que são alguns vasos cerebrais que podem produzir outros sintomas. E hoje em dia ainda é controverso se os indivíduos com neurofibromatose eles devem ou não fazer ressonâncias de crânio ou de neuroeixo da coluna para detectar as alterações tumorais e vasculares precocemente antes delas produzirem sintomas. Eu faço parte do grupo que acredita que esses exames são importantes, né? Recentemente eu assisti uma defesa de tese da doutora Joelma Pascoal. Ela é neuropediatra da Universidade Federal do Pará e trabalha com doenças neurovasculares na neurofibromatose. E essa tese era coordenada pelo professor Dr. Marcelo Masrua Rodrigues, que é um dos chefes do departamento de neuropediatria da Unifesp. E nessa tese ela demonstrava que era fundamental realizar precocemente um ultrassom vascular dos vasos cerebrais nos pacientes jovens que foram recém-diagnosticados com neurofibromatose, para detectar essas alterações vasculares cerebrais que podem aparecer nesses pacientes. Então esse exame pode ser complementado, pode servir como uma forma de complemento para as crianças, os indivíduos que estão recebendo um diagnóstico precoce da doença, né? Doutor, olha, sem dúvida nenhuma, uma aula que o senhor está dando aqui. Eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor voltar, para a gente continuar falando nesse assunto, neurofibromatose. É um assunto importantíssimo, é uma doença até certo ponto desconhecida, mas toda a informação que a gente der aqui sempre vai ser importante. E a gente agradece muito, né, a presença do doutor Theo Harris, ele que dá uma aula aqui para nós, né? Eu vou aproveitar, a gente quer ter saúde, saúde é mais importante, né? Saúde é o que interessa, né? Você lembra quando tinha aquele negócio? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. É mais ou menos por aí. E para ter saúde a gente precisa de quê? Repor suplementos, vitaminas e minerais. Muitas vezes a correria do dia a dia não permite que você tenha a reposição natural de vitaminas, minerais e tudo mais. Por isso, a linha Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos, vitaminas e minerais, R$ 9,99. Todos os produtos são R$ 9,99. Só não muda o preço. O resto muda. São mais de 100 produtos diferentes. O preço é único, R$ 9,99. E olha, eu estou segurando aqui o ômega 3. O ômega 3 é o faxineiro do organismo. Ele previne inflamações, ele ajuda na limpeza do organismo, é um faxineiro no colesterol. É uma beleza. Você, inclusive, fica mais ativo porque ele ativa a circulação. Então, é bom para o cérebro, é bom para o coração. Ômega 3, você tem que ter um ômega 3 para você repor efetivamente aquilo que falta no seu dia a dia para você se sentir bem. E você vai encontrar onde o ômega 3? Na Ultra Farma, né? Você vai encontrar Metrô Saúde em São Paulo, 2 lojas do lado esquerdo, 2 lojas do lado direito da Avenida Jabaquara. Se você estiver nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, não se preocupe. Só você ligar 0 operadora 11 5591 1466 ou ainda pela internet www.ultrafarma.com.br. Tenha na sua casa o ômega 3. Ele é muito importante. O peixe é rico em ômega 3. O peixe. Então você vê que o peixe está sempre arisco ali. É difícil o peixe bobear, hein? É muito difícil. Tá certo? Quero agradecer muito a presença do doutor Theo Harris. Doutor, muito obrigado. Espero o senhor no próximo programa, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Carlos. É isso aí, da equipe do Dr. Fábio Freire José, Guia Saúde Popular. Vamos para um rápido intervalo. Doutora Patrícia Evangelista está chegando. Já, já. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Neide, capricha nesse tempero porque hoje vem uma visita especial. Quem, dona Carla? Surpresa, né, Neide? Neide, eu quero te apresentar. Seu Sidney! Já conheço, patroa. A farmácia dele que é a mais barata do Brasil. Esse homem aqui, ó, baixa qualquer preço. Só não sei se baixa o fogo de certa pessoa. Neide! Partidão.
Dá licença. Ultrafarma.com.br, a farmácia da Carla, da Neide, de todo o Brasil. Acesse e economize. Tamo de volta, ela já tá aqui, doutora Patrícia Evangelista, para nós. Tudo bem? Tudo ótimo. Gostou do Para a Nossa Alegria? Gosto muito. Não tá fraco, né? Tá tudo em paz, tudo tranquilinho? Tá tudo em paz, tranquilíssimo. Trabalhando muito, energia total. Tenho uma notícia para te dar. Qual? Nosso programa vai parar de ser exibido aqui pela TV. Infelizmente. Por quê? 1º de abril! Ah! 1º de abril! Você me pegou, 1º hein? de abril! Ela Cê já me ficou pegou. triste. Claro! Você é uma joia rara, não é assim que Não se Sidney joga Oliveira- assim. Sidney Oliveira não vem do Como seu passe. assim, de uma hora Viu? para outra? Sidney Oliveira não vem do seu passe. Me excluem assim de uma hora para outra? Não tem essa. Que é isso? Sidney Oliveira jamais excluirá. Doutora Patrícia Evangelista, vamos respeitar. Você que mandou seu e-mail para carlosmalha@ultrafarma.com.br, mandou seu e-mail colocando sua questão para a nossa professora doutora Patrícia Evangelista, professora universitária, craque na arte de previdência, né? Falando, esclarecendo o Brasil inteiro. A gente agradece muito a sua participação. Nós temos recebido e-mail de todos os cantos desse país. Muito obrigado, viu, pela sua audiência. Em nome da Ultrafarma, claro, está no coração da gente. Vamos lá, doutora Patrícia Evangelista tem pergunta aqui do Antônio Tenório Cavalcante, é o nome dele? Ele diz aqui, tenho 55 anos, estou doente da coluna e do coração. Puxa vida, hein, Tenório? Estimas melhoras, viu? Estimas melhoras. O INSS me informou que nos estados do sul do Brasil, a Caixa Federal libera o saldo do Fundo de Garantia nesses casos, mas no restante do Brasil só é liberado através da Justiça. A senhora pode me ajudar? Gasto por mês R$ 480 em remédios. Fique com Deus, obrigado por vossa atenção. Antônio Tenório Cavalcante, lá do sul, hein? Você tem essa informação? Que na verdade, algumas doenças possibilitam que você faça realmente o saque antecipado do fundo de garantia, né? Elas justificam a antecipação. Eu sei que o câncer, né? Exatamente, o câncer é uma delas. O que pode acontecer é que nesses estados pode ter ocorrido uma ação civil pública e nesses estados, em casos semelhantes ao dele, eles fazem a liberação por equiparação à doença, pode ser que seja isso. Eu realmente desconheço porque já aí não é a área previdenciária. Perfeito. Tá? Mas eu posso pesquisar e voltar a responder com um pouco mais de clareza. Tenório, Tá vamos bom? fazer isso, tá? E nós temos também no nosso quadro de saúde, nós temos as assistentes sociais, né? A Ismária Carvalho, a Daiane Alves, que também tem esse tipo de informação. De repente eu posso passar para elas e aí elas podem também esclarecer. A doutora Patrícia também, evidentemente, vai informar e eu me comprometo a responder para você, se for o caso por e-mail, conversando com a doutora Patrícia para te esclarecer direitinho como é que funciona isso e quais são as doenças, né? E eu acho legal uma relação de quais são as doenças que de fato permitem que você saque o fundo de garantia no caso de você ter essas doenças, né? Sinceramente eu não sei aqui, pelo que você informou, eu não tenho essa informação, né? Carlos, Problema na coluna e problema no coração ele tem, né? Posso fazer um comentário que é muito importante? Pode fazer Aproveitando esse gancho, olha só que é uma informação muito preciosa, tá? A gente sempre explica aqui que a pessoa que goza de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que são conhecidos como os benefícios por incapacidade perante a Previdência Social, aquele período que ela goza desse benefício vale como tempo de contribuição para a futura aposentadoria. Isso está na lei e isso é inquestionável, tudo bem? O que vinha se questionando é se esse período de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez valiam como carência para efeitos de benefício, porque é diferente. Uma coisa é valer como tempo de contribuição normal, outra coisa é valer como a carência mínima. Por quê? Porque nesses períodos não houveram recolhimentos efetivos. Como o benefício de auxílio-doença é 91%, ele, entre aspas, deixa de ser pago os 9% para aquele período seja computado, efetivamente a pessoa não contribuiu. Então, eles vinham entendendo que
que o auxílio-doença não valia como carência. Vamos pegar um exemplo bem fácil para as pessoas que estão em casa ou estão nos assistindo no trabalho, consigam visualizar. João tem 65 anos, 15 anos junto ao INSS. Só que desses 15, 3 anos ele tem de auxílio-doença. Ele tem 12 efetivamente recolhidos como empregado e 3 ele estava em gozo de auxílio-doença. Aí a gente entrava com ação judicial e ganhava, porque existia uma ação civil pública que entendia que o período de auxílio-doença deve ser computado como carência. Tudo bem? Essa ação civil pública caiu. Ela não está valendo mais, ela foi revogada. Então, agora, aqui em São Paulo, em quase todos os estados do Brasil, não está valendo mais essa liminar. E, pasme, somente o Rio Grande do Sul, o Sul, é que está concedendo benefícios considerando o auxílio-doença como carência para efeitos de aposentadoria por idade. Olha só. A gente não explica sempre aqui? Na aposentadoria por idade é exigido 15 anos mínimos de recolhimento e o implemento da idade. Então, eles entendem o seguinte, que desses 15 tem que ser 15 contribuído, efetivamente trabalhado. Contribuído. Se for período de auxílio-doença, não computa. Isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados do Brasil. No Sul, vale. Porque a ação civil pública lá não caiu, só caiu aqui. Que coisa, hein? Olha Tá? que informação preciosa até Informação para você, super viu, Tenório? preciosa. Posso ir além? Claro, fica à vontade. Não tô querendo ser sacana, Não, mas você é professora doutora. Você... INSS vale território nacional? Não, Eu posso não. dar entrada em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se for o caso, Que coisa. vale a pena, inclusive, a pessoa se valer desse direito no Sul E dá entrada no e Sul. dar entrada no Sul. No pedido de aposentadoria. Se teve períodos de licença, Tudo bem? já que lá são reconhecidos. Tudo bem? Então, olha aí que informação importante. E de repente você mora aí, no interior de São Paulo, quase divisa aí com o Paraná. Dá um pulinho lá no Sul, no Rio Grande do Sul, Pega um ônibus aí, sei lá, de repente. É uma informação Se for preciosa. uma situação como essa, Preciosa, dada vale pela muito nossa a pena. doutora Patrícia Evangelista, né? É realmente preciosa, né? Mas que é isso? Vamos respeitar essa doutora Patrícia. Olha só, tem mais uma pergunta, doutora, do Valderci Carlos Bento. Ele diz aqui, gostaria de saber da doutora Patrícia, nos casos em que a reabilitação profissional é determinada judicialmente, para ela ser concluída totalmente em caso em que o segurado não está empregado pela lei 8.213/91 e não pela portaria do decreto 3048/99. Ele quer saber se o INSS é obrigado a colocar o segurado no mercado de trabalho. Se além de colocar no mercado de trabalho, o salário a ser pago pela empresa não pode ser menor do que o valor recebido pelo auxílio-doença. Hoje está caprichado, hein? na verdade... O Valderci Carlos Bento é de Araraquara, interior de São Paulo. Obrigado, viu, Valderci? Veja bem, a reabilitação profissional, tá? O INSS tem que cumprir a reabilitação profissional, né? Porque assim, a pessoa só é aposentada por invalidez se ela comprovar que ela tem uma incapacidade total e permanente para qualquer tipo de trabalho, esgotada a possibilidade de reabilitação profissional. Então, em alguns casos, o INSS é obrigado a reabilitar profissionalmente. Reabilitar profissionalmente não significa arranjar emprego. É dar condições de a pessoa exercer uma outra atividade ou ter uma nova profissão. Tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo básico, né? tá? É bem diferente. Dar um exemplo básico que aconteceu num caso específico meu no escritório. A minha cliente era aeronauta, eu entrei com uma ação judicial, ela passou por uma perícia médica judicial, ficou configurado que ela tinha uma incapacidade total e temporária para o trabalho, que daria para ela só auxílio-doença. E aí eu entrei com uma apelação, um recurso, dizendo, não, peraí, ela já foi reabilitada profissionalmente, não resolveu nada, ela continua em gozo de auxílio-doença, então, vocês não podem mantê-la só no auxílio-doença, tem que viabilizar uma nova possibilidade de reabilitação profissional. E aí eu consegui reverter o recurso e o juiz determinou que o INSS tem que cumprir a reabilitação profissional. E cumprir a reabilitação profissional pode significar
mandar fazer curso, mandar ter uma nova qualificação. Por exemplo, no caso dela, ela está fazendo curso de panificação. Entendeu? Olha Que aí. é aprendendo uma outra função. Agora, com a reabilitação, o INSS não é obrigado a empregar, porque o emprego não depende só do INSS, depende de ela ter capacidade, ela Claro. aprendeu o trabalho, o labor, ela aprendeu a realizar o labor. Não significa que uma empresa é obrigada a contratá-la, porque a gente não sabe se ela faz bem feito o trabalho. Claro, não tem dúvida. Entendeu? Então, de fato, eles são obrigados a reabilitar, mas não são obrigados a arranjar emprego. E aí, é claro, não sendo obrigado a arranjar emprego, a gente já responde a segunda pergunta. Como eles não são obrigados a arranjar emprego, muito menos manter o mesmo nível salarial que a Salarial. pessoa tinha. Tá bom? Aí a resposta da doutora Patrícia Evangelista em Agora, se cima da for na legislação. mesma empresa, se a empresa existe e ele for reabilitado dentro da própria empresa que ele trabalha, aí eu entendo que tem que ser mantido o mesmo Ah, sim. nível salarial. Mas aí ele não perdeu o vínculo com a empresa, Aí né? ele não perdeu o vínculo Sem com a perder empresa. vínculo. Aí sem perder vínculo com a empresa é diferente. Porque tem muitas empresas que fazem o seguinte, quando o funcionário sai de licença, a empresa paga o restante, né, daquilo que ele recebe da licença, do INSS. Existe isso. Tem isso também, ele complementa. Exatamente. Então isso é um benefício também que é dado pela empresa quando o funcionário está trabalhando e acaba saindo de licença, que a gente fala, fica Não, na e caixa. fora isso, Fica na caixa. quando a pessoa está empregada e ela vai para o gozo do auxílio-doença, que é o famoso estar na caixa, o termo popular, que significa estar encostado, o dito popular, o que significa que o contrato de trabalho está suspenso. E estando suspenso, se ele for submetido a uma reabilitação profissional, a reabilitação não é para fazer curso. A reabilitação, primeiramente, se dá na empresa. Então, ele trabalhava como chefe de produção, em pé, muito tempo em pé. Aquela doença não permite mais ele fazer aquilo. Então, vamos supor que eles vão arranjar algum lugar para ele trabalhar dentro da própria empresa em outras condições que não piorem o quadro de saúde. Então, quando a pessoa é empregada, a reabilitação primeiramente começa dentro da empresa. Esgotada a possibilidade, pode ser encaminhado por uma outra reabilitação, que aí sim pode ser dar condições de conhecer uma outra profissão. E tem um detalhe para a gente poder finalizar essa pergunta. Enquanto a pessoa estiver realizando a reabilitação profissional, o INSS é obrigado a manter o pagamento do benefício. Tudo bem? Aí, mas é uma aula, hein? É uma aula da nossa querida doutora, professora, doutora Patrícia. Vambora? Já vamos embora? Vambora, vambora. Tá na hora, vambora. Ah, já acabou. Já acabou. Para a nossa tristeza. Tá certo? Para a nossa alegria. Mas nós vamos voltar. Opa, até o próximo Ultra Idade. Obrigado, doutora Patrícia, pela sua participação. Mais uma Eu vez, que viu? agradeço por essa oportunidade. É isso aí, sempre com a gente aqui, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Pernas Vídeo, a maior produtora do Brasil, vai subir a equipe de profissionais, todos eles camisas 10. Grande abraço, até o próximo Ultra Idade, se Deus quiser.